coisinha aí. E recebi até uma informação aqui de que está sendo gravado, então vamos voltar pra cá. Vocês estão vendo aqui que já tem uma parte de coisa aberta aqui, né? São todas as surpresas que tem aqui hoje. Então vamos voltar para cá. Bom, o motivo de eu fazer esta live, tá? E aí eu já aproveito e falo um pouquinho sobre mim, tá? Para quem não me conhece. E também para quem conhece só uma ou outra faceta minha, né? Porque eu faço tantas coisas que todo mundo que me conhece por um viés, mas não me conhece por outro, né? Então é sempre bom a gente contar um pouquinho de um percurso rápido, até para vocês saberem, né? Afinal de contas, com quem é que vocês estão falando, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Luciano, eu sou, em termos de formação acadêmica, eu sou doutor em filosofia. Minha especialidade é lógica, filosofia da linguagem, filosofia da informação e filosofia de negócios, né? O que me torna, bem dizer, um pária entre os filósofos no Brasil, né? Porque a minha área ela vai para todo lado, menos para a área de humanas, né? Então é muito fora dentro do que a gente chama de uma comunidade mais acadêmica, assim. E desde o começo eu segui mesmo uma linha mais técnica, voltado mais para a empregabilidade, voltado mais para o empreendedorismo, né? Então, eu já tive um trabalho de docência muito longo, né? Desde 2005, que eu trabalhei na docência, eu saí da área de vendas, e aí eu entrei para a área de docência. Na minha opinião, eu continuei na área de vendas, porque você dá aula todo dia para pessoas que estão no lugar que muitas vezes nem querem estar. Você tem que saber vender muito o seu peixe para conseguir fazer as pessoas quererem ficar na sala de aula, né? Mas além disso, eu já tive outros negócios também. Eu já tive cafeteria, eu já tive e tenho, né? Consultoria empresarial, consultoria de negócios, né? Trabalho com desempenho profissional, desempenho de performance dos negócios. E além disso, né, desde 2010, que eu tenho sido professor coordenador no Centro Paula Souza, a minha responsabilidade lá foi fazer a implantação do empreendedorismo nas escolas de formação técnica do estado de São Paulo. Então, eu estou nesse projeto lá desde 2014, né, e tenho feito essa implantação aí em todo o estado. Vira e mexe, eu sou convidado, né, por algumas instituições como a Estácio para pegar pós-graduação, o Sebrae na pós-graduação deles na área de tecnologias de informação e, e eventualmente também na graduação, né, em sociologia do empreendedorismo. Então eu estou sempre circulando, né, junto com esses setores. Estou sempre muito próximo ali do Sebrae, conheço bastante o pessoal ali dentro, eu já fiz vários trabalhos juntos, até por conta da participação ali no Centro Paula Souza. Então, eu tenho bastante conexões aí. E parte disso, né, eu também tenho participação numa ONG, né, que, aliás, é de onde vai ser emitido o certificado de vocês. Por isso, o evento é totalmente gratuito, inclusive as ferramentas, tá? Toda a ação feita pela Associação Consciência Humana, são eventos gratuitos, são formações gratuitas, né? E nós estamos sempre fazendo esse desenvolvimento. Então, como vocês já podem ver, né? A vida é bastante ativa para lado de cá, né? Fazemos coisa pra caramba. Né? Academicamente, eu também tive a publicação de 2 livros. Um deles saiu pela Saraiva, e a área dele é formação de desenvolvimento mesmo de competências para o mercado profissional. E o outro, ele é um livro acadêmico mesmo, que ele fala sobre as estruturas lógicas da comunicação. E, na verdade, se tornou a base, né, as estratégias que eu utilizo na área do negócio, na área da comunicação profissional, elas têm essa base mais lógica. E aí o que acontece? Por que a gente está fazendo essa live? Uma coisa que eu tenho percebido bastante, e acho que vocês também,
é que desde que nós tivemos o desenvolvimento das inteligências artificiais, nós temos visto o uso massivo delas nos meios de comunicação e nos meios de comunicação empresarial. É claro que as inteligências artificiais são muito importantes, claro que são. Elas aceleram processos, elas agilizam a vida em muitos aspectos. Só que tem um grande problema aí. Eu pergunto, quando você precisa ligar para algum lugar, você sente um prazer imenso quando aquela URA atende você? Olá, seja bem-vindo à instituição Consciência Humana. Estamos aqui para melhor servi-lo. Digite 1 para. Esse processo todo, só esse cabeçalho já dá vontade da gente sair correndo. Você fala, cara, eu não acredito, eu caí diante de um robô, né? Outra coisa que tem sido feito muito uso de robôs é a ação massiva dentro do WhatsApp. Você tá ali no WhatsApp, pá, pá, vem, e você olha e você fala, cara, não é um humano que está falando comigo aqui. É um robô. É um maldito bot que está conversando comigo. E isso muitas vezes nos irrita. E nos irrita também quando a gente está conversando, a gente inicia uma conversa e logo depois você percebe que foi enganado. Passaram para trás. Você até achou que era uma pessoa na primeira conversa ali, mas logo depois que você começou a falar com ela, você percebeu que era um bot. E você não gostou disso, claro, né? Há um certo... Imediatamente, quando você percebe que não tem uma pessoa por trás ali que você está conversando, é criada uma resistência. É criada uma resistência por quê? Porque você já imagina que aquilo ali é um mecanismo e que ele tem caminhos muito restritos para te conduzir. Se é você que está procurando o contato, isso já te incomoda um pouco. Mas se você está recebendo o primeiro contato e esse primeiro contato ele é artificial, a possibilidade de produzir engajamento ela é muito menor. E o que ocorre? A gente tem uma comunicação artificial que tem uma dificuldade de engajar. E, em contrapartida, nós estamos usando cada vez mais uma comunicação artificial buscando engajamento. Até nos emojis. Porque você vai lá no chat GPT, você fala, né? Crie uma copy de venda altamente persuasiva sobre o produto Hidrolisa, né? Alisar o cabelo no shampoo, né? No chuveiro. E ele vai, pá, 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 e ele põe os ícones, e ele põe os emojis, não sei o quê. Cara, quando você bate o olho naquilo, você sabe que não teve uma pessoa que sentou ali para escrever a base daquilo. E o negócio foi feito pelo ChatGPT ou por qualquer outra inteligência artificial do começo ao fim. Aí você fala, tá, mas qual que é exatamente o problema disso? O problema é que quando você quer atrair um cliente, você quer atrair o cliente porque você quer conduzi-lo para um determinado caminho. Você quer que esse cliente feche uma compra com você. Você quer fidelizar esse cliente. E o cliente não vai fazer isso a menos que ele construa uma conexão com você e ele construa uma conexão com a sua marca. E é aí que os nossos problemas acontecem. Nós temos dois problemas básicos hoje que eu já investiguei conversando com as pessoas. O primeiro deles, as pessoas estão usando inteligência artificial para construir textos de comunicação do começo ao fim, porque elas consideram que elas escrevem mal. Esse é o primeiro ponto. Aí eu não sei conversar assim, sabe? Me projetar assim para falar com as pessoas. Então ela vai usar o ChatGPT e ela acha incrível o resultado que ele causa. O segundo é eficiência. Ah, eu peço ali, gente, o tempo que eu levaria para escrever, eu chego ali no ChatGPT e eu dou várias ordens para ele e ele me constrói vários copies e a partir daí eu já mando para vários tipos de clientes. Aí a pergunta que eu faço em seguida é: e quantos você tem convertido para a venda?
A emissão foi legal, você está mandando em lote. Mas o retorno também está sendo em lote? O retorno está sendo em massa? A comunicação está sendo em massa? E aí vem aquelas explicações. Ah, veja bem, isso é normal, né? Você manda para 100, 20% só vai estabelecer um contato com você. Cara, vamos. Quem já trabalhou um pouco com tráfego orgânico sabe que de fato existe uma proporção ali. Você vai conversar com 100 pessoas, você não vai ter retorno de 100 pessoas. Mas se você faz uma comunicação bem assertiva, mesmo que seja no orgânico, você vai ter mais respostas do que se você simplesmente fazer um tráfego pago todo feito por inteligência artificial. E aqui tem várias informações que eu vou passar para vocês, quem está usando isso. Tá? Eu não estou criticando quem usa, entendeu? Até porque é claro, eu faço uso, eu vou mostrar para vocês aqui o uso que eu faço do ChatGPT, tá? Eu vou mostrar. Mas não é esse uso. Por exemplo, todas as comunicações que vocês viram, que trouxeram vocês para cá, todas aquelas comunicações foram criadas por mim, 98% delas. Os outros 2% têm a participaçãozinha do ChatGPT. E eu vou mostrar como que eu fiz essa participação com ele, tá? E por que que ela funciona. E aí você pergunta, por que que quando eu faço uma construção toda com o ChatGPT ele não funciona? E a resposta já está nessa base da comunicação, tá? A comunicação, ela é essencial para que eu crie uma conexão e ela é essencial para que eu crie um engajamento. É essencial. A pessoa precisa se conectar com você, ela precisa começar a construir uma relação com você e ela tem que sentir aquilo que usualmente a gente fala: meu santo bateu com o dele. Nossa, meu santo bateu com o dele. Também às vezes tem aquela coisa, né? O meu santo não bateu com o dele. Mas qualquer uma dessas situações, para ser possível, tem que ter ocorrido uma conexão. Quando você coloca inteligência artificial entre você e o outro, você está inviabilizando essa conexão. E o outro lado sente isso. Por quê? Porque nós somos feitos de linguagem. Até os nossos pensamentos são construídos por linguagem. Me diga hoje, quais foram os pensamentos que você teve sem linguagem? Nenhum. Nenhum. Os pensamentos que você tem, todos eles, toda informação que vem aqui no seu pensamento, ela tem um veículo, e é um veículo de linguagem. Você pensa na sua língua materna. Uma pessoa, por exemplo, que vem de um outro país e ela aprende o nosso idioma, ela aprendeu o nosso idioma. Mas ela ainda tem um delayzinho na hora de conversar. Por quê? Porque ela, na verdade, não está pensando no nosso idioma ainda, ela está pensando no idioma nativo dela. Quando que ela começa a falar naturalmente com a gente? Quando ela começa a pensar, inclusive, no nosso idioma. Então, perceba que assim, o pensamento, ele depende de uma linguagem para ele acontecer. Ele precisa disso. Pode ser até uma linguagem visual, pode ser uma linguagem esquemática, mas ele precisa de uma linguagem para acontecer. E a linguagem correta, ela conecta tudo o que tem de elementar no ser humano. Tá? Então, assim, por exemplo, eu sou professor. Eu estou usando aqui alguns recursos com vocês. Eu estou aparecendo. Primeira coisa. Vocês estão me vendo. Importantíssimo isso. Segunda coisa. Vocês estão ouvindo a minha voz. Por isso eu me certifiquei tanto se minha voz estava chegando legal para vocês. Terceiro. Tem um slide com um texto. E do ladinho dele tem uma imagem. Mais para frente, vocês vão ver que eu tenho outros modelos de linguagem. Como um esquema. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando com todas as formas de conexão de linguagem que vocês têm. Tem gente que não cria conexão lendo, ela cria conexão ouvindo. Tem gente que cria conexão lendo. Ela ouve 10 vezes você falar um negócio e ela entende direito. Quando ela cata o texto daquilo que você falou, agora entendi o que quis dizer, foi isso. Era tão simples. Por quê? Esse é o modo dessa pessoa aprender. Oi? César?
Tá? É, em alguns casos, a pessoa não saca nem pelo que a gente está falando e nem pelo que a gente está escrevendo. A pessoa, ela saca por um esquema. Ela bate o olho no esquema como esse daqui. Ah, então tudo isso que você está falando é isso daqui? Agora eu entendi. Tá? Então, é muito importante que quando você faz uma comunicação, você tem que estar ligado em quais são os veículos possíveis que a pessoa vai se conectar. Isso é um ponto. O outro ponto é qual é o conteúdo dessa conexão. Tá? E é outro ponto em que as inteligências artificiais vão ter problema. Quais são os pontos que elas vão ter problema? Vamos lá? A essência da comunicação, ela vai pegar o quê? Bom, primeiro de tudo, toda comunicação tem um único objetivo: informar. Informar. Ó, eu estou vendendo aqui um livro, As 48 Leis do Poder. Tá, e o que é isso? Eu quero que você compre. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Construir uma informação relevante. Por que que você iria desejar comprar As 48 Leis do Poder? Eu tenho que construir uma informação aqui. Então, a comunicação ela vai me ajudar a fazer o quê? Organizar as ideias para que essa informação chegue até você. Segundo, eu tenho que trabalhar com a razão. A comunicação ela vai trabalhar com a razão. Ou seja, eu vou conduzir argumentos. Né? Tem a imagenzinha aqui, ó. Eu vou criar um encadeamento aqui. Pô, essas informações são ideias, legal, mas eu não quero só te informar. Eu quero te levar a uma ação. Eu quero te levar a falar, pô, legal, vou comprar, como eu faço? Tá? O processo de venda é mais do que só um processo de comunicação. Ele é um processo de comunicação que produz um resultado. A pessoa passa a decidir adquirir alguma coisa que a sua informação está dizendo para ela que vai entregar algo para ela. Então, ela vai usar a razão e ela vai querer adquirir aquilo. Então, a comunicação ela vai ter que fazer o quê? Ela tem que conduzir argumentos. E terceiro, sem o qual nada disso vai funcionar. A comunicação gera emoções. A comunicação gera emoções. A conexão ela vai depender disso. Ela vai ter que gerar emoção. Ela tem que despertar alguma coisa. É um desejo ou é um medo. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que alguns materiais que eu gero, eles vão trabalhar com um desejo ou eles vão trabalhar com algum medo. Por quê? Porque são duas forças que nos movem, né? Uma pessoa com medo, ela toma decisões, ela age rapidinho. E uma pessoa com desejo também. Quantas vezes você não quis muito alguma coisa e você fez coisa que você nem imaginava que você era capaz de fazer e você fez para obter o que você queria? Por quê? Porque você tinha um desejo, você tinha uma emoção vinculada com a informação e com a razão. Então a comunicação, ela tem que gerar isso. E é aí que o uso das inteligências artificiais para construir isso, ele vai falhar. Ele vai falhar por quê? Porque, primeiro, ele não vai conseguir despertar a emoção. Porque a emoção, para ser despertada, ela precisa de empatia. E a empatia, para ser criada, eu preciso ter duas pessoas em uma via de comunicação. Aí eu quero falar com o meu cliente. Aí eu crio uma copy persuasiva. Ela está sendo persuasiva onde? Na construção de um argumento. E ela está apelando ali. Só que eu não vou conseguir construir uma conexão emocional. Como eu não vou construir esse vínculo emocional, eu tenho uma alta margem de possibilidade de perder esse meu cliente. Se você já conhece o cliente, você começa a usar um material assim, o cliente vai ligar para você e falar, oh, mano, fala comigo você, caramba. Quer fazer esses robôs falar comigo? Pô, eu quero falar com você. Cara, a gente não precisa ir muito longe. Isso é tão verdadeiro. Ó, quantas vezes você já não foi numa loja, ou se você já trabalhou em uma loja, quantas vezes não tem aquele cliente que ele se fixa em você? Ele vai naquela loja que você tá lá, chega outras pessoas tentando vender para ele, ele fala, não, eu quero ser atendido por aquela pessoa ali.
Porque eu gosto bastante dela. Né? O jeito dela atender é diferente. Por quê? Essa pessoa que teve um atendimento incrível, ela juntou três coisas: informação sobre o produto, uma argumentação sobre essa venda e uma conexão emocional. É por isso que quando você vai contratar um vendedor, não basta o cara ser um bom vendedor. Ele tem que ter uma conexão emocional com o produto que ele está vendendo. Esse é um ponto fundamental. Se a pessoa que está vendendo tem uma conexão emocional com o produto que ela está vendendo, a venda dela converte muito mais. Eu, quando eu tinha cafeteria, era isso, cara. A cafeteria, eu sou absurdamente viciado em café. Então eu conheço tudo quanto era tipo de café. Eu ia lá no produtor e eu escolhia a área de cultivo que quando saísse a florada, aquele pedaço ia ser meu. Eu já sabia até a área que ia ser minha. Então quando o cliente chegava lá, eu falava, cara, chegou um café aqui que você precisa experimentar. Cara, eu tava falando aquilo pra mim. Tipo, eu tinha experimentado aquele café, eu tinha achado um negócio incrível. Então eu chegava nos caras e falava, cara, experimente isso aqui. Aí eu ia lá e fazia. Eu fazia e o cara tomava. E o cara falava, caramba, que café é esse? Aí eu começava a conversar com ele com a mesma empolgação que eu tive quando experimentei aquele café. Por quê? Porque eu gostava daquilo. E aí o que acontecia? O cara, depois que ele tomava o café, ele falava, você tem o pacote disso daí para vender? Eu falava, pô, eu tenho de 50 gramas, de 300, e eu tenho esse de 1 quilo. Bem assim, eu tenho esse de 1 quilo, cara. Isso aqui é pra toda a vida. O cara fala? Qual que o cara levava? Ele podia levar o de 50 gramas para não se arriscar, entendeu? Era mais baratinho e tal, turismo. Não, o cara levava de 1 quilo. Por que ele levava de 1 quilo? Não é só porque o café era maravilhoso, mas porque eu tinha gostado muito do café. E a minha empolgação, o meu gosto por aquele produto, isso vazava de mim para o outro. Criava uma empatia, o cara compartilhava aquilo comigo. E mais do que isso, enquanto ele estava na cidade, todos os dias, ele ia tomar um café. Todos os dias ele ia tomar um café. Então, esse tipo de comunicação, a inteligência artificial não vai conseguir reproduzir. A inteligência artificial é muito boa para algumas coisas específicas, mas ela não é boa para outras, tá? Quando a mensagem não chega, infelizmente, tá? Sem conexão, não existe desejo de compra. Porque esse cara comprava e escolhia comprar 1 quilo de café ao invés de 300 gramas, ele não estava fazendo uma escolha totalmente racional. Ele estava fazendo uma escolha por desejo, ele estava fazendo uma escolha emocional, e ele estava fazendo aquela escolha porque ele tinha estabelecido uma conexão comigo. Então, isso gerava nele o quê? Um desejo de compra. Não era só o café que ele queria levar um pedaço daquela experiência com ele, porque depois ele ia para casa dele e eles ainda ficavam escrevendo para mim, falando: Ô, eu tô com café aqui, que método que você usou aquele dia para fazer aquele café para mim? Aí eu falava, eu usei aqui, ó, eu fiz na italiana, porque esse café é assim, assim. Aí o cara, daqui a pouco, ele me mandava uma foto, acabei de comprar a italiana. Eu falava, caramba, se eu vendesse italiana aqui, tinha vendido para ele também? Ou seja, eu continuei incentivando um processo contínuo de compra, mesmo que não fosse mais comigo. Percebe que, assim, depois que a pessoa se conectou com você, ela faz a primeira compra, muito rapidamente, ela vai fazer uma segunda compra, e ela vai fazer uma terceira compra, inclusive, talvez compras mais caras do que a primeira que ela fez. Por quê? O dinheiro é uma coisa que a gente conserva, a gente preserva. O dinheiro, ele trabalha com coisas muito complicadas no ser humano. Por quê? Ele trabalha com o nosso medo. Pô, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ficar na pobreza, na miséria. Então você guarda aquilo. Ele trabalha com a ganância. Não, eu quero mais. Se eu tenho isso, eu quero mais disso e mais disso. Então ele trabalha com essas características mais extremas nossas. Então, para você levar uma pessoa a querer abrir mão daquele dinheiro, você tem que estar oferecendo para ela uma conexão muito importante. Tá? E aí, ela vai confiar em você ao ponto de poder abrir o bolso dela e seguir uma série de compras. Tá? Então,
a coisa mais importante que você precisa é se conectar com o cliente. Tem coisa que a gente deixa para um estagiário fazer, por exemplo. Mas tem coisas que a gente tem que priorizar. Tem coisas que somos nós que temos que meter a cara e fazer, tá? Se não existe desejo de compra, não há atratividade, não há reciprocidade. E essa palavra é uma palavra-chave. A venda, ela é um ato de reciprocidade. Venda impessoal, ela só acontece, venda impessoal acontece, mas ela acontece quando o custo é baixo, quando o produto é de consumo rápido, né? Aí, pessoal, por exemplo, você vai numa cafeteria, eventualmente está no centro da cidade, você vai numa cafeteria, só quer tomar um café, você senta lá, escolhe, tá, vem um expresso pequeno para mim, senta lá e toma. Foi uma venda impessoal, você não se conectou com nada, só com o sabor do café ali e tal, tá? Mas quando existe essa conexão, existe fidelização, porque eu tenho reciprocidade. Pode ter 10 cafeterias, pode ter 10 lojas de roupa, pode ter 10 lojas de eletrodomésticos, de eletrônicos, a pessoa vai passar por 10 e vai entrar na sua. Tá? Em um mercado de concorrência, nós precisamos criar isso. E a internet, não só a internet e o mundo físico também, estão super saturados de concorrência, de vendas. Então, nós temos que criar uma conexão com o cliente. E o que nós não podemos fazer? Nós não podemos colocar a nossa conexão com o robô. Nós temos que fazer a nossa conexão com as pessoas. Tá? Esse é outro ponto. Quem, quem aqui usa as redes sociais para tentar fazer vendas? Quem usa Instagram, Facebook, principalmente essas, né? Eventualmente o LinkedIn, tá? Já tem gente levantando a mão aí, ó. Tá. Qual que é o nosso grande risco ali? Vamos entender uma coisa importantíssima, tá? Rede social parece uma rua, tá? Parece uma rua, tem várias coisas ali. É tipo uma rua. Está numa 25 de março ali. Quem está em São Paulo tá numa 25 de março ali. Isso é uma rede social. Só que tem uma armadilha aí. Não é apenas uma rua. A rede social é uma empresa. A rede social tem um dono. E esses donos, por exemplo, os diretores do Instagram, os diretores do Facebook, que estão atrelados aos diretores da Meta, que estão atrelados ao Mark Zuckerberg, eles são os donos dessas ruas, tá? Então, eles querem que você se comporte de uma certa maneira, e essa certa maneira é a maneira que vai gerar dinheiro para eles. Então, o que é que eles incentivam em você lá? Eles incentivam aquilo que o algoritmo deles determina para que eles tenham lucro. E muitas vezes, para você agradar ao algoritmo deles, você não consegue se conectar com quem você realmente quer se conectar. Que é quem está aqui. E aí você tá lá na rede social batendo um bruta de um papo com o algoritmo para ele se agradar, e aí ele vai lá, ei, esse seu vídeo é muito bacana, turbina ele. Esse é o plano deles. É importante que você tenha o seu plano. Quando eu faço atendimento de tráfego pago, eu sempre digo isso pro cliente, eu falo, cara, eu nunca vou chegar e primeiro sair fazendo tráfego pago. Eu vou chegar e falar o seguinte, qual que é o seu plano? Vamos montar um plano primeiro? Um plano estratégico primeiro? Por quê? Não é exatamente o que o algoritmo acha que é legal turbinar, que realmente é legal turbinar. Aquilo ele está achando legal para os critérios dele, que vão fazer bem para ele, que é o quê? Produzir engajamento, fazer as pessoas ficarem mais tempo dentro da rede dele. Mas espera, a menos que o seu produto seja a própria rede social, se o seu produto está fora, o seu objetivo é fazer as pessoas dentro daquela rua apertarem algum botão e saírem daquela rua para ir dentro da sua casa conversar com você. Muitas vezes o que você quer é chamar a pessoa para ir para o seu WhatsApp ou ir para o seu site. E o que acontece? Os algoritmos não favorecem quando você, por exemplo, pede para uma pessoa ir para um canal que não é da empresa deles.
tá? Então você tem que priorizar o seu plano nesse modelo. Usar a IA nos negócios é algo importante. Não podemos ignorar os avanços e melhorias que obtemos. Mas a IA ela é como um estagiário. Tá? Sempre encarem a inteligência artificial como um estagiário. No bom sentido. No bom sentido, porque o estagiário é muito bom quando tudo é construído bem a relação ali. Qual que é a função dele ali? Ela está ali para te apoiar. Mas é preciso saber priorizar e decidir o que ela vai fazer para você. Tem coisas que você não pode abrir mão de você e fazer. Por exemplo, você não pode deixar ela decidir quais são as melhores mensagens ou como a sua mensagem tem que ser escrita. Você primeiro tem que olhar, não é para ela, você tem que olhar para essa pessoa. E outra coisa importante, quando você dá uma descrição para a inteligência artificial e fala, eu quero que você crie algo assim, 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 para quem é que a inteligência artificial está olhando quando ela cria isso para você? Ela está olhando para um enorme banco de dados que é a internet. Ela está olhando para uma série de opiniões. Quando você cria a sua mensagem, para quem é que você está olhando? Quando eu crio a minha mensagem, eu estou olhando para o meu cliente. Eu entro no perfil do cliente. Eu olho o produto que ele tem. Eu visito o cliente. Eu vejo como ele atende. Eu converso com ele. Eu faço algumas perguntas para ele. E quando eu tenho essas respostas, é aí que eu começo a construir a mensagem. Eu estou olhando para o meu cliente. Ou seja, eu estou olhando para uma outra pessoa. Quando eu peço para a inteligência artificial fazer isso, ela não tem como olhar para essa pessoa aqui. Então, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para a rua. Ela vai olhar para a internet como um todo. Não vai construir conexão. Não vai construir conexão. Quando eu quero, eu estou fazendo prospecção de clientes, o que eu faço? Primeiro eu sondo tudo. Eu não saio mandando, tá, vai para esse, para esse, para esse. Eu mandei 300, maravilha. Não. Às vezes, eu faço 10 num dia. Mas o que eu faço? Eu olho tudo. Eu olho a rede social, eu vejo o site, eu vou vendo isso, eu faço comentários em algumas postagens, eu vou vendo as postagens, e aí eu monto um pequeno modelo, como poderia ser uma comunicação com essa pessoa se ela trabalhasse comigo, e eu mando para ela. Falo, olha, pensei em algo assim, você poderia usar isso como um Reels, você poderia usar isso como um carrossel, e aí eu mando para a pessoa. Geralmente, eu tenho muito mais conversão do que se eu só mandasse um texto genérico. Por quê? Porque a pessoa sabe o suficiente. Eu olhei o negócio dela e eu tentei capturar a visão que ela tem aqui quando ela criou aquilo. Eu tentei chegar na identidade daquele negócio, daquele, não do negócio em geral, daquele dela. Então, o conceito de persona que nós podemos montar, ele vai muito mais além quando você tenta realmente colocar alguém aqui. Alguém aqui. Ao invés de você chegar aqui e falar, ei, estou pensando em um público-alvo de barbearia. Você conhece alguma barbearia? Vai em uma, conversa com alguém, vai no site, vê como é o esquema. Sentiu aquele ambiente? Escreve alguma coisa. Porque se você jogar aqui e falar, fala sobre barbearia, ele vai pegar. Ele vai pegar esse universo e ele vai construir. Mas há um nível de linguagem que é a linguagem humana e a linguagem não humana. Nós temos um instinto para detectar quando é não humana. E a conexão não cria. Você captura a informação, você captura a razão, mas você não consegue sentir a emoção e você descarta. Aumenta a probabilidade de descarte de um cliente. Tá? Para que uma IA é boa? Ela é boa para as coisas azuis aqui. Ó. Você quer montar um informativo? Cara, usa IA. Pô, você está só criando um informativo ali para a pessoa. O informativo já é impessoal, entendeu?
Para informativa ela é ótima. Orientações. Olha, nesse caminho aqui, orientamos que você siga assim, que você... Cara, beleza. É impessoal também e orienta. Esse tipo de informação a gente não rejeita quando você lê. Porque é uma informação que naturalmente ela é impessoal. Revisão de organização de dados. Pô, organização de dados. Eu tenho um monte de informações aqui, eu preciso que a inteligência artificial organize isso de uma maneira concisa, com clareza. Jogo lá para ela, organize meus dados. Ela vai organizar. Muito boa. Revisão de materiais. Pô, eu tenho um monte de materiais aqui. Gostaria que ela fizesse uma revisão gramatical. Gostaria que ela fizesse uma revisão de tal jeito, de outro jeito. Ela vai fazer. Ah, estruturação. Eu montei a coisa assim, mas eu ainda acho que está meio desestruturado. Inteligência artificial, você pode estruturar isso daqui melhor, adequando isso para o entendimento de um público-alvo tal, ela vai fazer uma estrutura para você. Para essas coisas, a inteligência artificial vai te fazer ganhar muita velocidade. Mas para o que ela não é boa? Conexão com o outro. O nível de linguagem que produz conexão está muito além do que a inteligência artificial consegue gerar. Então, não aposte nisso. Engajamento emocional. Como? Qual é a experiência, a bagagem emocional que o Mia tem, suficiente para gerar conexão emocional com o outro? Ela não vai. Por quê? Porque a conexão emocional ela exige autenticidade. Se eu te conto uma experiência que eu passei, que nem eu contei aqui aquela experiência, e como que eu convenci as pessoas de que eu ia lá, que eu sentia aquele cheiro do café, cara, aquele cheiro do café é a melhor coisa do mundo. Eu não sei se vocês gostam de café, mas, cara, o cheiro do café. Antes de eu aprender a beber café, eu aprendi a cheirar café. Por quê? Porque meu avô, ele torrava o café. Eu passava férias na casa dele e ele pegava, e ele ele torrava o café, ele moía o café. Então, aquele cheiro de manhã, aquela coisa assim, isso ficou em mim, cara. Eu era muito viciado no cheiro para depois ir viciado no sabor. Essa história que eu acabei de contar aqui é verdadeira, gera conexão emocional. Por quê? Porque ela é real. Ela é real. Agora, se eu pedir para uma inteligência artificial, olha, conte uma história, ela vai contar. Você vai ler e você está lendo em terceira pessoa. Você está fazendo uma leitura. Não vai haver um engajamento emocional. Tá? Por quê? Porque não tem uma emoção do outro lado. Por que vai gerar emoção em você? Despertar desejo. Cara, assim, inteligência artificial ela é capaz de gerar, de despertar desejo, tanto quanto aqueles vendedores que tentam te empurrar as coisas que você odeia. Ou seja, ele não vai despertar desejo algum. Sabe aquele vendedor agressivo? E que você compra isso aqui, porque se você comprar isso aqui, você também vai ganhar. Cara, o cara parece uma metralhadora. Você não vai se engajar, não vai despertar desejo. Você vai ficar com o pé atrás falando, esse cara tá querendo me enganar. Entendeu? Então, não funciona. Gerar empatia. Cara, não vai gerar empatia, porque empatia só pode ser gerada entre dois humanos. Convencer. Convencer na parte racional, ela até consegue, mas ela não vai conseguir gerar a parte emocional. Então, vai dar problema. Promover interação e engajamento. Cara, para promover interação e engajamento, você tem que ter despertado desejo e empatia. Chega no Reels e fala: Pessoal, eu estou aqui hoje em São Tomé das Letras, Minas Gerais, terra dos OVNIs e das bruxas. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui 3 lugares que eu conheci que são sensacionais. E o último, cara do céu, o último, eu passei muito medo, velho. Eu passei muito medo. Fica aqui pra você ver. Você vai ficar até o fim. Você vai ficar até o fim, porque é uma pessoa real que está te dizendo isso. Agora, vai lá ouvir aquelas vozes artificiais ou vai ler um texto gerado por inteligência artificial. Você não vai se conectar dessa maneira. Por quê? Esse exemplo que eu dei, ele gera o quê? Uma conexão emocional. Ele gera uma empatia. Você quer acompanhar o cara para onde vai levar, para onde vai chegar. O match ideal. O que é o match ideal, cara? É esse meio aqui, ó. Você pode sim usar a inteligência artificial. Eu mostrei todos aqueles campos em que ela funciona bem. Mas tem toda uma parte aqui, ó, de criação pessoal, que é o que você vai gerar. E tem uma outra parte, que é o cliente, é o universo do cliente.
Então você vai pegar essa parte aqui, ó. Eu tenho todo esse universo aqui? Tenho. Eu tenho todo esse universo aqui? Tenho. Eu tenho todo esse universo aqui? Tenho. Mas a gente está falando de uma relação. Como se trata de uma relação, eu só vou criar a conexão nesse pedacinho aqui, que é onde acontece o quê? A comunicação relacional. É aqui que eu produzo o engajamento. É aqui que eu vou fazer a minha venda. É aqui que eu faço venda. Ah, eu vou usar a inteligência artificial para fazer tudo. Ela não vai levar em conta essa realidade aqui. Ela vai pegar o cliente em geral. Você quer pegar o cliente específico. Então, se eu usar tudo aqui, não dá certo. Se eu usar só sua criação pessoal, vai ter muito eu e pouco você. Então, você não vai produzir engajamento também. E se você pegar só o cliente, você vai ficar pobre. Por quê? Porque o cliente não vai ver o seu lado, ele não vai negociar, porque você não está se posicionando. Isso é uma coisa importante. Quem define o processo de venda é você, não é o cliente. Então, quando você chega no cliente, você já tem que ter construído o percurso pelo qual ele vai fazer uma compra. Uma coisa que muitas vezes acontece quando eu pego clientes que já estão fazendo, por exemplo, o tráfego pago, eles estão pagando. Mas eu falo, ok, quando o cliente vem aqui, ele vai para onde? E muitas vezes a única coisa que o cara está produzindo é engajamento, é número dentro da rede social. Ele não está construindo o processo de venda. Eu falo, meu amigo, você está dando dinheiro para a Meta, você está dando dinheiro para o Google, mas você não está trazendo dinheiro para você, porque está faltando você construir o seu processo de venda para esse cliente, entendeu? E aí, para isso, agora chegamos numa parte mais prática, que é o que eu utilizo, como é que eu faço esse processo de comunicação, tá? Para que produza esse tipo de engajamento, para que produza essa conexão. Existem muitas técnicas que são utilizadas aí. Eu peguei uma que é, na verdade, parte da minha pesquisa, faz parte de uma técnica chamada logicismo, que é uma estrutura lógica que vem aí desde o século XIX. E ela tem um poder de condução, de argumentação, que permite que você trabalhe uma parte emocional. Então, nós temos aqui um processo, um funil, que ele tem 4 etapas e uma última etapa, que é onde você vai fazer o direcionamento da ação. Afinal de contas, a venda, a comunicação, ela sempre tem que ter em vista uma ação da parte do cliente. Então é aquilo que a gente chama de CTA, né, o Call to Action, que vai cair na conclusão aqui. A primeira coisa é o quê? É o que a gente chama de função. O que é a função? É o conceito, é aquilo que você quer levar para o cliente. É a primeira frase, a primeira comunicação de impacto que você joga para ele, que você conversa com ele. A partir disso é o que vai prender a atenção do cara no primeiro momento. Aí você vai para quê? Para os argumentos. É aqui nos argumentos que você vai fazer a conexão emocional com a pessoa. É aqui a parte mais importante, porque nos argumentos você vai levantar as informações para ela. Igual quando eu falei para vocês, eu contei lá a minha história, como que eu tive essa experiência com café, como que isso foi gerando, como eu adorava o cheiro do café, né? Quando eu falei para vocês, pô, é muito ruim quando você liga no lugar, e a URA que vem falar com você, eu estou construindo o quê? Argumentos. Argumentos. Aí eu venho para quê? Quantificadores. O que são os quantificadores? É onde você põe a medida das coisas. Medida. No argumento, você está criando um contexto para a pessoa. Na função, você já está dizendo o quê? Qual é a função da sua comunicação ali? Tá? Qual é o conceito que você está levando para a pessoa? Então, você não vai esconder ouro. Você já chega jogando logo de cara. Os argumentos, você vai trabalhar a conversa com a pessoa. Nos quantificadores, você vai começar a trabalhar um convencimento. Por exemplo, ninguém realmente gosta de ficar falando com uma mensagem automática. Se você não gosta, e aí a gente já passa para o segundo passo, eu nem vou entrar nele, tá? Ninguém gosta de ficar conversando com
uma mensagem automática. As pessoas gostam de conexão. Quando eu digo, olha, principalmente depois ali de 2020, que a gente teve a pandemia, o que aconteceu? As pessoas começaram a procurar muito mais conexão. Hoje as pessoas têm necessidade disso. Praticamente todas as pessoas têm necessidade disso. Olha, quantificador. Se você tiver números, é tudo aqui que vai. Olha, você sabe hoje qual que é a média de pessoas que compram por impulso em São Paulo, entendeu? Se você tem, vai aqui. A pessoa fala, caramba, tudo isso. É, tudo isso. E ela se inclui nesses números. E aí você tem o quê? Os conectores lógicos. Que é onde você pega e fala, cara, se você não gosta de conversar com mensagens automáticas, por que você acha que o seu cliente vai gostar? Entende? Se, então, é um conector lógico. É onde você fala, por exemplo, ou isto ou aquilo. Meu amigo, das duas, uma. Ou você realmente está querendo fazer venda, ou você só quer papear com o seu cliente. Entendeu? Conector lógico. Então, é aqui que você vai trabalhando a questão da escolha da pessoa. Poxa, isso aqui é difícil, hein? É, caramba, acho que. E aí você está conduzindo, ó, desde aqui, topo do funil, até a base do funil. E aí você chega aqui na conclusão. Ou seja, meu amigo, se você chegou até aqui e se você concordou com tudo isso, eu vou te dizer uma coisa. Quando você apertar esse botão, você vai receber um material exclusivo que eu vou entregar para você. E que vai te dar uma nova percepção sobre o que é um processo de venda. O que a pessoa vai fazer? Cara, você já trabalhou ela já chegou até aqui, ela vai apertar o botão. É um botão. Eu sempre fiz isso no processo de vendas do café. E ia seguindo, tá? Ia seguindo. Pô, mas isso daqui é muito difícil, Luciano. Eu não sei fazer isso daqui, não. Tem uma outra técnica, que essa já é mais conhecida, se chama spin. O que é o spin? Ele é um processo, tá? Ele é um processo em que você trabalha o que com a pessoa? 4 etapas. Situação. Qual que é a sua situação, meu amigo? Olha, você que passa por tal situação, você que já passou por isso, é uma situação. Aí tem o P, do spin. Ou seja, qual é o problema que aparece dessa situação? Poxa, toda vez que acontece isso, você tem que passar por tal coisa. E aí tem o problema. Graças a isso, você não consegue realizar o que você quer. E aí vem a implicação. Por causa disso, você está perdendo isso, você está perdendo aquilo, você está se colocando em risco. São as implicações do problema. E aí vem a necessidade que leva à solução. E se você tivesse uma forma de poder fazer isso, isso e isso, e não sofrer mais com isso aqui, ou seja, o sim já está dado, entendeu? Aí vamos pensar, quando tem esse processo aqui, função, argumentos, quantificador, eu percorro a mesma coisa que eu tenho aqui. Função e argumentos, eu estou trabalhando a situação. Uma parte dos argumentos e dos quantificadores, eu pego aqui o problema e a implicação. Quando eu chego nos conectores lógicos, eu estou aqui na necessidade. Se eu tivesse algo que pudesse fazer isso, isso e isso, e se eu te entregasse algo que fizesse assim, assim, assim? Então, eu já tenho o quê? Olha, se esses termos são mais complicados para você trabalhar, use o SPIN. O SPIN ele é usado hoje por grandes players do mercado. Ele é usado pelo Pedro Sobral, ele é usado pelo Thiago Finch, ele é usado por mim, ele é usado por um monte de gente. Eu, quando atendo meus clientes, por exemplo, eu vou fazer um briefing. Cara, o SPIN ele é ótimo para fazer briefing. Primeira coisa, amigo, qual é a sua situação? Ah, eu passo por isso, 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 isso. Ok. Então, qual que é o seu problema? Meu problema é esse, esse. Aí você mesmo já sugere a implicação. Caramba, mas se você está com esse problema, então como que está a sua parte de logística?
Então, rapaz, é aí que tá pegando. Aí você vê que o cliente, ele já vai concordando com você. Aí você fala, cara, então você tá precisando de um modelo de gestão que, que não deixe lacuna para sua logística, certo? Certo, porque senão eu vou ter que demitir todo mundo e fechar minha logística e terceirizar. Entende? Então, o Spin ele é muito bom para você fazer um briefing, tá? Se organize, é super rápido. Processo. O que que eu falo primeiro com o meu cliente? Pô, situação do cara. Segundo, problema. Terceiro, implicação. Quarto, necessidade. Se eu jogar para cá, pelo logicismo tem a mesma coisa. Qual que é a função? Ou seja, qual que é a situação? Quais são os argumentos? Quais são os quantificadores? Quais são os conectores? Qual é a conclusão? Tá? Eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns exemplos práticos de como é que eu faço isso daí. Eu montei para mim, tá? Isso aqui não. Eu montei para mim, deixa eu ver onde que está aqui. Se não tiver aqui, eu vou abri-lo. Porque isso é onde eu coloquei. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Cadê? Aqui. Para mim, eu montei um aplicativo, mas fiquem tranquilos, eu não vendo meu aplicativo, tá? Antes que vocês já venham perguntar, pô, você vende isso daí? Não, não vendo. Deixa eu, deixa eu pegar ele aqui, rapidinho, só para. Então, aquele modelo que eu mostrei para vocês, eu montei um aplicativo que eu tenho já os dados aqui. Ó. Quem que é o meu cliente? Aqui eu tenho um outro ponto, que é o nível de maturidade do público-alvo do meu cliente. Esse nível de maturidade é literalmente o ponto em que as pessoas podem estar. As pessoas podem estar ali mais no nível do afeto, do reconhecimento, da recompensa, do propósito, do legado. Isso já dá uma linha de como você pode conversar com essas pessoas. E aí você pensa o seguinte, qual que é o desejo e qual que é o medo que esse público-alvo tem. Fechou isso aqui, aí você vai pensar o seguinte, qual que é o produto ou serviço que é prestado pelo meu cliente? E a partir daí, você vai começar, você tem todos aqueles itens: produto, função, as premissas que são os argumentos, enfim, tem todo o processo ali. Quando eu entro aqui eu tenho alguns já processo aqui com alguns clientes meus e tal. Deixa eu pegar um. Então, quem é você? Olha, esse daqui é interessante. Deixa eu dar um zoom aqui. Esse daqui é interessante. Trata-se de uma associação. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Trata-se aqui de uma associação, e aí o que, que tem aqui? Qual que é o desejo maior aqui? Ser reconhecido por apoiar comunidades. Isso do público-alvo, tá? O maior desejo do público-alvo, ser reconhecido por apoiar comunidades. E qual que é o produto ou serviço? O serviço de apoio e suporte às comunidades. Então aqui é a função. Todo grande profissional precisou de um professor para se tornar esse profissional. Por que nas comunidades seria diferente? Tá? Então, é o primeiro ponto. Eu já estou criando uma coisa ali que tem um alto engajamento. Depois, aí vem a primeira premissa. Eu me lembro de cada professor que me marcou com sua presença, com seu jeito, com suas características humanas, que foram além das próprias disciplinas. Premissa 2. Certamente você tem alguns nomes de professores que vêm à cabeça quando falamos no assunto. Aqueles que pegaram pesados, que te apoiaram, que tinham facilidade incrível de fazer você entender coisas, tal. Veja, o que que você está construindo aqui? Quando a gente volta para cá, o que que a gente está construindo? Situação. Tá? Tô fazendo uma análise aqui da situação. Eu não cheguei no problema. Tá? Por enquanto, não tem nenhum problema colocado ali. Aí,
eu tenho aqui o quantificador. Mas será que esses profissionais, né, os professores, conseguem brilhar da mesma forma em todos os lugares, em todas as condições? Então, eu já estou entrando, sair da situação e construir um problema. Quantificador 2, o ambiente, o suporte, apoio técnico, tal, 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 tal. Estou dizendo que eles fazem um grande papel. Nas comunidades, onde muitos, papapá, e aí estou falando que falta isso, tem obstáculos, tal. Então o problema está construído. E aí tem as implicações, né? E nas comunidades, tal, 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 vai acontecendo isso, e vai acontecendo esse problema, e aí tem os conectores. Se os professores das comunidades já fazem trabalhos incríveis, imagine se eles tivessem ainda mais suporte, mais direcionamento para a criação de projetos de impacto. Aqui eu já estou partindo para quê? Implicação. E aí vem a necessidade. Imagine se eles tivessem uma verdadeira equipe nos bastidores, apoiando os alunos e comunidade em que ele atua. Os poderes de um professor replicados, papapá. E aí vem a conclusão, que é a CTA. E nós, da Associação Tal, somos essa equipe dos bastidores, apoiando, e convidamos você a fazer parte dessa equipe, papapá. Entende? Então, quando você vai seguindo esse processo, eu usei inteligência artificial aqui? Não. Eu usei estrutura. Eu fiz o uso de uma estrutura. Poderia pegar outro? Poderia. Tem, tem outros aqui. Deixa eu ver um que trabalha com medo, né? Porque ali eu trabalhei com desejo. Aqui, perda de dinheiro, risco de vida e segurança. Isso aqui já é para uma empresa de seguros, né? Então, qual que é o produto? Seguro de vida. Qual que é o medo? Perda de dinheiro, risco de vida e segurança. Então, eu já entendi isso. Então, qual que é a função aqui? O tempo é o fator mais importante, o maior ativo e a única coisa que você não pode recuperar. Premissa. Agimos como se nossa vida fosse durar para sempre. E não só nossa, mas tá. E eu vou fazer o mesmo processo. Construo ali o problema, né? Primeiro apresento o contexto, construo um problema, uso os quantificadores. Todos nós já passamos por imprevistos, papapá. Você sabe que segurança não tem impacto apenas na relação ao futuro, mas também ao presente. E aí vem, se você soubesse que sua família estará protegida em casos de emergência, isso não lhe daria mais clareza para tomar decisões futuras? Essa margem de espaço para agir é um benefício para a boa vida que poucos podem dispensar. E principalmente, se você soubesse que estaria segurado para o futuro em despesas como aluguel, isso tiraria o peso dos seus ombros em relação a toda a sua família. Ou seja, eu estou trabalhando com os medos que uma pessoa tem e como aquela empresa de seguro pode resolver isso. Eu não estou inventando, eu estou conversando diretamente com o público-alvo. Eu estou conversando diretamente com aquele que sofre essa dor. E aí vem, por todos esses motivos, um seguro de vida faz enorme diferença, e conduzo. Fale comigo hoje mesmo pelo link na bio. Então, mais uma vez, não é uma coisa artificial. Ele é uma comunicação construída e ela vai seguindo dois processos. Ela vai seguindo esse percurso lógico e ela vai seguindo esse processo. E ele funciona? Sim, ele funciona. E como funciona? E não só para você fazer copies, por exemplo, para Reels, não só para redes sociais, né? Não tem só essa função. Um exemplo. Estou perdido. Um exemplo em que eu uso. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Mesmo processo para criar uma aula inteira. Uma aula sobre planejamento de carreira que foi construída aqui. Todo o processo. Como que nós gerimos recursos, como que todo o processo é feito. Então, uma aula inteira de 50 minutos, feita seguindo o mesmo caminho, inclusive levando a uma ação.
Então, com esse processo, você pode construir o tipo de comunicação orgânica que você quiser. Eu encerro aqui? Não. Porque onde que entra a inteligência artificial nesse processo? Bom, eu tenho esse mecanismo aqui, certo? Aí eu venho para o ChatGPT. Quando eu venho para o ChatGPT, o que eu tenho aqui? Eu já tenho uma conversinha em que eu já falei com ele e eu disse o seguinte: primeiro eu testei ele para saber se ele entendia do logicismo. Então, eu fiz algumas perguntas e eu vi que ele sabia o suficiente. Falei, tá, então agora que ele já mostrou para mim que ele sabe o suficiente, eu falei para ele, ok. Então, eu pego aquilo que eu fiz lá, falo, ó, eu criei uma cópia assim, assim, tá? O que eu quero que você faça agora? Agora, eu quero, ó, analise a cópia e faça ajustes gramaticais e estruturais de modo a atender aos princípios AIDA. O que são os princípios AIDA? Atenção, interesse, desejo, ação. AIDA é um dos fundamentos do copyright. Ele é bem conhecido. Então, o ChatGPT já sabe o que se trata. Então, eu não preciso ficar testando ele. Só peço para ele ajustar aquele copy, ó, aquele mesmo, que eu peguei da associação. E peço para ele apenas ajustar segundo esse princípio. E aí o que ele faz? Ó, atenção, todo grande profissional teve um professor que o guiou até o sucesso. Porque nas comunidades seria diferente. Interesse. Você se lembra de algum professor que fez a diferença em sua vida? E aí ele vai reajustando aquilo agora em 4 blocos. Esses 4 blocos, você pode transformar isso em Reels, porque virou um script. Você pode transformar isso em um carrossel, você pode transformar isso num texto de blog, em uma apresentação com slides, ou seja, você passou por um processo lógico, primeiro para criar, aí você usou esse seu estagiário virtual aí para quê? Para interpretar para você e ajustar. E aí veja, o spin, situação, problema, implicação, necessidade, é uma coisa mais material. Nós conseguimos visualizar isso bem. Agora, o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. A ação, tudo bem. A ação é o que você já quer que ele faça desde o começo. Mas os 3 primeiros é muito mais difícil da gente detectar, porque é meio subjetivo, né? Porque você não teve 1 milhão de modelos para você saber. Como você sabe que o teu primeiro arranjo textual está prendendo atenção? Às vezes você achou maravilhoso, às vezes não é. Entende? Então aqui é mais interessante você pedir para o ChatGPT fazer. É mais interessante. Por quê? Porque ele vai fazer essa análise. Ele vai fazer essa análise para você. Certo? Alguém. Vamos fazer um teste? Toda hora eu abro isso aqui. Vamos fazer um teste? Alguém gostaria de fazer um teste aqui? Só que a gente não vai fazer aqui. A gente vai fazer no outro. Eu vou pedir para vocês, na verdade, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Se compartilhar. Eu vou tentar compartilhar com vocês no bate-papo, tá? E aí a gente testa, se não der certo, depois eu coloco para vocês lá no WhatsApp. Olha, vou colocar aqui para vocês. Vejam aí se foi para o chat. Se foi, vejam se dá certo vocês fazerem o download. Tá? O download que vocês vão fazer é dessa planilha aqui. Essa planilha,
como eu disse, né? O meu aplicativo, eu não vendo ele é só para uso meu mesmo. Mas, o que eu preparei para vocês? Eu preparei para vocês o equivalente dele em uma planilha. Tá? Então, o que vocês têm aqui? Aliás, testem aí e digam para mim no chat se vocês conseguiram baixar ele, só para eu saber como é que tá indo aí. Se deu certo ou se eu vou ter que mandar depois para vocês lá pelo WhatsApp. Deu certo? Conseguiram fazer o download? Beleza. Isa conseguiu baixar, então tá tranquilinho. Todo mundo vai ficar de boa aí. Então, o que vocês têm aqui, ó? Aqui a gente tem o mesmo esquema do aplicativo, tá? Tem aqui, ó, função. Qual que é o conceito? E vejo que aqui já tem a situação. Então, aqui, por exemplo, eu já deixei o meu preenchido. O uso massivo de inteligência artificial não te ajuda a conectar com o seu cliente. Tá? Esse é o meu ponto. O que seria o seu ponto? Pensa no seguinte, vamos supor que você esteja querendo vender alguma coisa que você tem aí. Né? Ou você está querendo anunciar um serviço ou algo do tipo. A primeira coisa é qual que é o conceito que você vai levar para o seu cliente. Alguém quer trazer um exemplo aí para a gente montar alguma coisa juntos aqui? Temos um tempinho aí, hein? Dá para a gente fazer uma simulação ao vivo aqui. Você já entendeu o mecanismo da ferramenta aqui e já sair com um modelinho para o seu próprio negócio. Ninguém? Ninguém quer se aventurar? Peraí, deixa eu ver direitinho aqui. Sara, peraí. Aqui. Sara, meu marido é personal e vende consultoria online presencial. Beleza, então vamos lá. Eu vou fazer uma cópia desse daqui para pegar um aqui da Sara, do marido dela. Então, vou fazer uma cópia rapidinho aqui. Cópia da cópia. Não façam isso, tá? Isso não faz parte das boas práticas de geração de documentos, tá? Cópia da cópia é muito tosco. Eu vou apagar isso depois, então por isso eu estou fazendo. Vamos lá, falando em apagar, eu vou apagar aqui. Aliás, esse conteúdo que está aqui, por exemplo, é o dessa live. Todo o percurso que eu fiz com vocês, eu montei ele aqui. Então, vocês podem ver que o que acontece. Você pode fazer um processo longo como esse que eu estou montando aqui com vocês, como pode fazer um mais curto. Então vamos lá, vamos pegar o caso aqui da Sara, tá? O marido dela é personal e ele vende consultoria online. Online e presencial? É isso, Sara? Se você quiser soltar o microfone também, de boa, tá? Pode falar pelo chat ou por áudio, fica tranquilo. Ele trabalha com a consultoria online e ele atende como profissional também. Nas academias. E atualmente ele trabalha com equipamento. Ele falar com eletroestimulação. Tá meio ruim, eu não consegui ouvir direito. Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal, direitinho a Sara? O meu áudio que tá ruim? Também não ouvi não, professor. Tá. Ô, Sara, ficou meio baixo. Eu não consegui ouvir direito. Agora dá para ouvir? Eu saí do fone. Oh, perfeitamente. Diga lá. Boa noite. Então, ele é personal. Atualmente ele trabalha com 3 produtos, né? Que é a consultoria Certo. online, personal presencial, home care e nas academias.
E ele trabalha também com uma tecnologia de eletroestimulação, que ela é pouco difundida aqui, no Brasil, né, ela está em São Paulo há 7 anos. Então o nosso foco principal era entender como que a gente usaria a inteligência artificial para trazer, esse segmento de cliente, né, que é uma persona bem diferente do que a gente trabalha com a consultoria e com o personal. Tá, então diga para mim o seguinte, vamos lá. Eletroestimulação. Vocês viram que de todos os serviços dele eu peguei o mais desafiador, né? Sim. Que bom, né, Sara? Porque já é justamente o desafio de vocês mesmo. Então vamos lá. Eletroestimulação. Ele serve para quê? Ele vai fazer o quê? Explica para mim. Ele é muito usado para atletas de alta performance, mas conforme os Certo. estudos estão evoluindo, você consegue usar como um treino convencional, só que ao invés de você ficar os 50 a 60 minutos na academia fazendo musculação, é um treino de 20 minutos, onde você recebe estímulos através de eletrodos pelo corpo todo. Ele não é para substituir a musculação, na verdade, ele é um plus. Você realiza Uhum. o seu exercício convencional de musculação, e aí para você dar um up nos seus resultados, você faz 1 ou 2 vezes de eletro na semana. Ele vem, assim, com o intuito, Luciano, de ajudar quem não tem tempo de treinar. "Ah, eu nunca tenho tempo. Ah, porque, né, eu tenho filhos. Ai, meu trabalho é muito corrido". Então, o nosso objetivo principal é trazer o movimento para a vida das pessoas, né, para que elas entendam o quanto é importante você movimentar o seu corpo, mas que você não precisa sair da sua casa e você consegue ter resultados bem significantes quando você faz esse treino com constância. Uhum. Então vamos lá. Função, que é a premissa maior ali, tá? Conceito. Você sabe que pode atingir muito mais performance, se esforça muito, mas sente que tudo que existe hoje não te dá o suporte que seu corpo e mente exigem. Pronto. Essa é a primeira linha de comunicação com o teu cliente. Por quê? É um cliente de alta performance, é o cara que ele tem pouco tempo, mas ele é o cara que ele já está treinando, ele é o cara que já está se esforçando, ele é o cara que quer atingir um outro nível. Então, você está trabalhando com o quê? Com uma dor. Certo? É uma Isso, exatamente. frustração que esse cara tem. Exatamente. É uma frustração que esse cara tem. Então você só trabalha isso, você vê que essa essência, um pouco da persona, um pouco de quem é esse teu cliente, ele vai na função. Entendeu? Por quê? Porque senão você não Uhum. começa falando com ninguém. Tá? Então a primeira chave aqui, fala com quem realmente é o teu público-alvo. Já vem logo aqui. Aí aqui você vai discorrer o problema. Tá? Hoje, tipo, você já passou pela experiência de passar, né, de frequentar treinos, fazer meio tosco aqui, tá? Treinos de mais de 6 horas na semana e não ter os resultados que deseja. Segundo aqui, eu já passei por isso. Isso, e não apenas uma vez. Chegou um ponto que já tinha feito todas as séries. Mas, para piorar, assumi compromissos e diminuíram ainda mais meu tempo na academia. Pronto.
construiu aqui o contexto e já meteu o problema na lata do cara, né? Fala, mano, é isso, ó. Porque você já sabe que é um cara que tá com menos tempo na vida. Ele quer mais resultado, que tem na academia não dá, e ainda assim, para piorar, tá? E aí você já coloca o quê? Puxa um para você, criou o quê com o cara? Empatia. Pô, eu também passo por isso. Percebe que vocês já sabem qual é a dificuldade do cliente? Então, como você já sabe a dificuldade com o cliente, é como se você sentasse na frente dele aqui e começasse a bater um papo. E aí vem lá, sabia que esse problema não é só seu? Hoje em dia, mais de 70% dos atletas de alta performance que constituem família encontram o mesmo problema. E aí você vai lá para o segundo. Vocês não são obrigados a passar por todo o percurso, tá? Vamos supor que você quer fazer uma postagem mais curta, alguma coisa assim, você não tem que passar quantificador 1, quantificador 2. Não, você já fez um aqui, por exemplo, você não quer ir para o segundo. Tá? Já fechou. Mas às vezes você tem mais um argumento aqui. Né? Como, por exemplo, ninguém gosta de sentir que está ficando para trás. Justamente quando deseja avançar mais. E aí vem o conector lógico. Mas, e se tivesse um meio de potencializar a capacidade de uma academia inteira? E se o tempo que gastamos na academia fosse valorizado em mais de 30%? Pois é isso. E a nova tecnologia de eletroestimulação produz. E aí você descobre, em seus primeiros estudos, ela era usada principalmente em casos de lesão, mas descobriu-se, aí você pode colocar até mais dados técnicos, descobriu-se que atualmente ela pode ser utilizada em complemento aos exercícios e promover ganhos de até 35% ao rendimento semanal. E aí você fecha. Se você quer saber mais, clique no link. Eu quero. E conversaremos a respeito. Fechou. Fechou. Aí nessa planilha, o que mais que vocês têm? Ó, quando você vê aqui embaixo, o texto já está completo aqui. Você sabe que pode atingir, papapá. Entendeu? Fechou ali. Legal. Aí o que você faz? Cara, você pega esse texto aqui. Pegou esse texto aqui? Ctrl C. Vai lá no chat GPT. Eu vou abrir até uma nova conversa, tá? Para não pegar no celular. Criei uma copy. E gostaria que você reescrevesse ela segundo os parâmetros do método AIDA. Atenção,
interesse, desejo e ação. A seguir. Não, não seguir não. Segue a cópia. Rolou. Agora o ChatGPT vai fazer a função dele. Entendeu? Esse não é um texto Não, criado pelo bem. chat. Pode falar. E é bem legal, assim, exatamente porque às vezes me perde, porque eu que faço essa parte, né, de marketing para ele e tal, de Instagram, e às vezes me perde um pouco as palavras. Eu evito também usar muito o GPT exatamente por conta de conexão, de tentar falar a mesma língua, né, que o cliente. Então, assim, eu achei que fica bem mais legal. Uhum. Sim, ele é muito vantajoso, né? Porque assim, primeiro que é uma técnica que ela coloca você realmente no protagonismo. Tipo, a tua inteligência, a tua Uhum, capacidade, a tua criatividade, que nem esse conhecimento que você trouxe sobre o seu cliente. Cara, isso aí que foi a base do que a gente criou aqui, né? Se eu sim. fosse, Uhum, se eu fosse criar da minha cabeça, só inventando, só jogar no chat GPT, não ia ter aquele teor. E você vê, quanto tempo a gente levou para fazer isso? 5 minutos, uhum, é. né? É muito rápido o processo. E é sempre tentando, pô, é o spin. Situação, problema, implicação, necessidade, jogou, e aí você faz o refinamento aqui. Olha, no final das contas, tá aqui. O chat GPT já reescreveu, aí você sabe, ó. Primeiro bloco vai trabalhar atenção, segundo interesse, terceiro desejo, quarto a ação. Claro, aí você ainda faz uma revisão e vê se ele colocou alguma coisa ali que está meio fora do seu conteúdo, do seu tom de comunicar. Porque é algo muito importante. O nosso tom de comunicar não pode se perder, tá? Isso é Sim. muito importante. Uhum. Né? Por quê? Porque senão a gente também perde a conexão com o cliente, tá? Então, esse aqui, ó, esses são os 2% que eu usei para fazer essas chamadas que eu fiz com vocês lá nos grupos do WhatsApp e no Instagram, tá? Todo o resto eu fui construindo com esse método e eu fui só fazendo essa revisão para trabalhar o método AIDA com o chat GPT. Ele aproveita e já faz também uma revisão gramatical, uma revisão de concisão, ele já ajusta isso. Mas não foge da sua linguagem, tá? Isso é muito importante. Gente, dúvidas? Dúvidas? Obrigada, viu, Luciano? De Abriu nada. aqui minha mente para isso. É, Obrigadão. essa que é a ideia, essa que é a ideia. Gente, ficou alguma dúvida aí? Tá tudo de boa para vocês? Se está tudo de boa, o que que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou colocar para vocês lá no WhatsApp, no grupo, eu vou colocar essa apresentação, tá? Eu vou mandar o PDF para vocês lá. Eu também vou deixar o link, esse mesmo link que eu coloquei aqui no chat, eu vou colocar para vocês lá, tá? Para quem não pegou, poder pegar, e quem teve que sair também, depois pode voltar lá e pegar. E essa apresentação, assim que o Google processar ela, eu vou subir ela para o YouTube para poder compartilhar o link com vocês lá também. Então aí vocês também podem acompanhar isso daqui na íntegra, na hora que quiser, no tempo, na velocidade que quiserem, porque aí está tudo pronto aqui. Ok? Valeu? Fechado. Obrigada, Luciano. De nada, gente. Agradeço demais a presença de vocês hoje aqui. Tá? Foi muito, muito bacana. Agradeço mesmo. E sempre que tiver mais, eu vou sair anunciando lá, mostrando para vocês. Tá? Depois também lá no grupo eu vou pedir alguns dados de vocês para poder fazer o certificado, tá, de participação. Tá certo? Bacana. Obrigadão, Luciano. De nada, gente. Obrigado vocês todos aí também, né? Bacana. É isso aí. Precisando, eu tô lá nos grupos, é só me chamar. Então tá bom. Bacana. Tá Valeu bom? mesmo. Tá. Falou, gente. Agradeço muito. Até mais.